Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. O meu nome é Vitor. Eu sou Rochelle e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os novos circuitos do Machu Picchu e a diferença entre cada um deles. Então se você está planejando a sua viagem para o Peru ou simplesmente ama explorar novos destinos, vem com a gente e fica até o final desse vídeo, porque ele é para você. Época em que a visita ao Machu Picchu era feita de forma mais livre, ou seja, você comprava suas entradas e passeava livremente pelas ruínas, tomando o seu tempo e passando por onde quisesse. Para conservar o local e controlar as visitas, o Ministério do Turismo do Peru determinou que as visitas seriam de forma mais organizada, através de circuitos internos, que até pouco tempo atrás eram 5 rotas diferentes. Em 2024, houve uma mudança na administração do turismo no país, inclusive fechando alguns pontos turísticos como o Machu Picchu de forma temporária, e essa nova administração fez algumas mudanças, como por exemplo os circuitos, que antes eram 5 e passou a ser 3 a partir de junho de 2024. Na teoria, ficaria ainda mais fácil saber por onde passaria cada um desses circuitos, mas cada um desses 3 possuem variações e esse é o motivo principal da dúvida dos turistas na hora de comprar as suas entradas. A ideia dessa separação por circuitos é manter mais dispersa a circulação dentro do Machu Picchu, evitando muitos tumultos, melhorando a preservação dentro do local e facilitando até mesmo a vida dos guias. Sendo assim, o nosso objetivo com esse vídeo é te ensinar de forma detalhada, sem muita enrolação, cada um dos circuitos e por onde passa cada um deles para te ajudar na hora de escolher. Inclusive, nós já fizemos um vídeo falando sobre os custos e como é a visita do Machu Picchu, tudo bem explicadinho, a gente vai deixar aqui nos cards para vocês acompanharem depois. Todos os circuitos possuem apenas uma direção, ou seja, a partir do momento que você passa por algum ponto, você já não pode voltar depois por ele. Outra coisa importante é que nas entradas então desses circuitos tem pessoas fiscais monitorando os tickets, então você tem que mostrar a sua entrada para comprovar que aquele é o circuito que você comprou. Então não rola fazer o jeitinho brasileiro de comprar um circuito e ir por outro. Antes de tudo, nós precisamos entender um mapa de Machu Picchu. Aqui vemos a cidade de Águas Calientes, que é a porta de entrada do Machu Picchu, sendo o local onde chegam os trens. Em seguida, temos essa subida em formato de zigue-zague, onde você pode ir com um ônibus que leva 25 minutos ou ir caminhando que leva umas 2 horas. Ao chegar na entrada do sítio arqueológico, você apresenta suas entradas e inicia o circuito. E aqui está o último banheiro, já que lá dentro não tem nenhum. Agora vamos aos atrativos. Essa é a terraça inferior e essa é a terraça superior, os melhores lugares para tirar a sua foto. Aqui temos a montanha Machu Picchu, a maior do local, mais abaixo vemos a Porta do Sol e aqui temos a Ponte Inca. Já essa é a famosa cidade Machu Picchu, onde em alguns circuitos você poderá caminhar por ela. E desse outro lado temos a montanha Huayna Picchu, logo ao lado fica o Templo da Lua e mais abaixo a montanha Machu Picchu. Para não confundir ainda mais, nós vamos explicar como estão os circuitos hoje, sem se atentar como eles estavam até pouco tempo atrás. E caso tenha alguma mudança, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, mas deve seguir assim por um bom tempo. Como citado, são 3 circuitos diferentes. O primeiro, mais próximo à montanha Machu Picchu, para ter a vista panorâmica da cidade. O segundo circuito, justamente para caminhar pela cidade. E o terceiro, para ter acesso à parte mais sagrada e a montanha Huayna Picchu. E agora, então, vamos explicar a variação de cada um deles. Começando pelo circuito 1. Que é também conhecido como circuito panorâmico, justamente porque a gente consegue ter essa vista superior, tanto das terraças quanto da montanha. E dentro desse circuito existem 4 rotas diferentes, sendo 2 delas vendidas apenas na alta temporada, que é dia 1º de junho a 15 de outubro. O primeiro é Circuito 1, Ruta A Montanha Machu Picchu. Nessa rota é possível visitar a Casa do Guardião, a terraça superior, que é de onde é feita a foto clássica do Machu Picchu, e subir até a montanha Machu Picchu. Ao todo são 3,8 quilômetros que você pode visitar em até 7 horas e aí o tempo você vai dosando conforme vai passando por cada um desses locais, lembrando que depois que passa não é possível voltar, com exceção das montanhas, que normalmente você sobe e volta pelo mesmo caminho, mas nas cidades, nas terraças em si, não. Esse é um circuito que está disponível o ano todo, não tem limite de idade, por mais que tenha certa dificuldade para subir até a montanha Machu Picchu. Nós recomendamos comprar com pelo menos 2 meses de antecedência, já que diariamente são somente 2 horários de entrada, ambos pela manhã. Circuito 1, Rota B, Terraça Superior. Esse circuito é basicamente o mesmo do anterior, só que esse não tem a subida até a montanha Machu Picchu. Ele é mais curtinho, tem 1,6 km e você pode fazer em até 2 horas e meia. Ele também
está disponível o ano todo, nós indicamos que você compre com pelo menos um mês de antecedência. Tem uma pequena subida, mas mesmo assim continua liberado para fazer em qualquer idade. Circuito 1, Ruta C, Portada Intipunco. Assim como as demais, você vai na terraça superior para tirar a foto panorâmica, passa na casa do guardião. Isso já é uma característica do Circuito 1. Os 4 trajetos vão passar por esse local e vão adicionando algo a mais, ou não, no caso da anterior, que vai somente nessa área sem o plus. Nesse circuito nós vamos até a Porta Intipunco, que na tradução é Porta do Sol, por onde chegavam os incas, e hoje justamente é por onde chegam os visitantes que optam por fazer o caminho inca. São ao todo 3,4 quilômetros, você tem até 4 horas para percorrer. Porém, o Circuito 1 Ruta C só é possível visitar de 1 de junho a 15 de outubro, então também é legal comprar com uns 2 meses de antecedência, não tem restrição de idade. Tem também um certo nível de dificuldade, assim como para subir para a montanha Machu Picchu, mas dá para fazer devagar no seu tempo. Circuito 1, Ruta D, Puente Inca. Essa rota, que é a última do Circuito 1, permite que você visite a famosa Ponte Inca, além dos demais pontos que as outras também fazem. Essa rota também está liberada somente na alta temporada, então para garantir já compra uns 2 meses antes. A distância dela é de 2,6 km e você tem até 3 horas para completar. O grande diferencial é que ela tem um maior nível de dificuldade e por isso só é permitida para maiores de 18 anos. Agora vamos para o famoso Circuito 2, o queridinho dos turistas. Nele é possível caminhar pela cidade, ou seja, ver a história de perto e também tirar a foto clássica, por isso ele é considerado o circuito clássico. Ele possui apenas 2 variações, mas antes, já se inscreveu no canal? Deixa o like, comenta o que vocês estão achando, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, mas agora vamos explicar cada um desses 2 circuitos para vocês. Começando pelo Circuito 2, Ruta A, que é a ruta desenhada. Nesse trajeto você entra no sítio arqueológico e já começa a subir até um pequeno mirante, não tão alto quanto os do Circuito 1, mas que dali já é possível tirar a foto clássica, a foto panorâmica, e depois começa a descer até finalmente entrar na cidade. Na cidade você passa pelo setor das pedreiras, vai até o mirante do Templo do Sol, visita a praça e a rocha sagrada e também os espelhos de água. Possui 1,3 km e o tempo informado de visitação é de 2 horas e meia. Ele está disponível o ano todo, mas o Circuito 2 é o mais concorrido, então o recomendado é comprar com pelo menos 3 meses de antecedência. Circuito 2, Ruta B, Terraça Inferior. Esse foi o circuito que nós escolhemos para nossa visita a Machu Picchu. E a única diferença entre esse e a ruta desenhada é justamente que esse, assim como diz o nome, permite que a gente visite a terraça inferior, que é um mirante que está um pouquinho acima do da ruta desenhada, ou seja, a vista é ainda melhor. O tempo de visitação é o mesmo, a rota é bem parecida, tem só 100 metros de diferença e a recomendação é que você compre com a mesma antecedência, 3 meses. O Circuito 2 é bem tranquilo, está disponível para todas as idades e nós vamos deixar no card acima o vlog completo da nossa ida para você conferir todos os lugares que nós passamos. E agora vamos para o terceiro e último circuito, conhecido como Machu Picchu Realeza, pois nele você pode visitar os espaços mais sagrados e importantes que eram ocupados pela realeza inca. São 4 rotas distintas e 3 delas permitem que você caminhe até as montanhas, o que exige um esforço de moderado para alto, de acordo com seu preparo físico e a sua aclimatação. Circuito 3, Ruta A, Montanha Huayna Picchu. Essa rota permite que você acesse o setor agrícola, que está na parte inferior da cidade, o Templo do Sol e a Casa do Inca. E esse é basicamente o roteiro de todo o Circuito 3. A diferença é que você consegue visitar também a montanha Huayna Picchu, que é aquela montanha maior que aparece na foto clássica. Essa rota está disponível o ano todo, ao total são 2,4 quilômetros que você pode percorrer em até 6 horas, mas atenção, diariamente existem apenas 2 horários disponíveis, ambos pela manhã. E você só pode fazer essa rota se você tiver mais de 18 anos. Já o Circuito 3, Ruta B, que é a ruta desenhada, possui o trajeto padrão do Circuito 3, só que sem ir até a montanha Huayna Picchu ou qualquer outra montanha que tem por ali. Possui 1,3 km para ser percorrido, sendo uma das rotas mais curtas do Machu Picchu, até 2 horas e meia. Não é tão concorrida, então reservando pelo menos um mês antes está ok, e está livre também para todas as idades. Circuito 3, Ruta C, Gran Caverna. Além de possuir a rota padrão do Circuito 3, essa rota também vai para Gran Caverna,
conhecida como Templo da Lua. Ao todo são 3 quilômetros que podem ser percorridos em até 7 horas. É um trajeto relativamente novo e por isso ele é menos conhecido. Os horários disponíveis são 2 pelo período da manhã e você pode visitar de 1º de junho a 15 de outubro, que é o período de seca. Por isso nós indicamos que você compre com pelo menos 2 meses de antecedência. E por último, e não menos importante, essa rota só pode ser feita se você tiver mais de 18 anos. E para fechar, circuito 3, Ruta D, Huacho Picchu. Mesmo trajeto do circuito 3 para todas as rotas, adicionando nesse caso a subida até o Huacho Picchu, que é a montanha menor. Na vista clássica temos a maior, que é a Huayna Picchu, e a menor, que é a Huacho Picchu, então nesse você consegue acessá-la. O trajeto tem 1,7 km, também está disponível somente de 1º de junho a 15 de outubro e para subir precisa ter também 18 anos, então compra pelo menos um mês antes que vai estar dentro. E esses são os novos circuitos do Machu Picchu. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição um link onde você consegue acessar o mapa de cada um deles para poder ver com calma depois. Agora vamos aos valores, os tão esperados valores de quanto custa cada uma das rotas. O preço é padrão na maioria dos circuitos, com 3 deles que tem a exceção de um preço um pouquinho mais acima. O preço padrão é 152 soles hoje em 2024, esse é o preço das entradas dos novos circuitos, com exceção, como eu comentei, dos Circuito 1 Ruta A Montanha Machu Picchu, esse custa 200 soles, assim como o Circuito 3 Ruta A Ruta da Montanha Huayna Picchu e a Ruta C da Gran Caverna. Esses 3 custam 200 soles, os demais são 152 soles peruanos. Seja qual for o valor, cada circuito tem a sua característica, tem para quem gosta de se exercitar, tem para quem não gosta também, tem para quem gosta de ir lá só para tirar foto, para quem gosta de entrar, entender a história e tocar em todas as paredes, arquitetos de plantão, enfim, tem circuito para todo jeito, para todo gosto que vai se encaixar no seu estilo de viagem. Mas não podemos finalizar esse vídeo antes de deixar as nossas recomendações, que são, primeiro, priorizar pela alta temporada, vai de 1 de junho a 15 de outubro que você vai conseguir escolher qual circuito você quiser, até porque tem as temporadas de chuva, tem as temporadas que não são tão recomendadas, então se você puder escolher, priorize por essa alta temporada. Fora isso, compre o quanto antes as suas entradas, para você ter a liberdade de escolha, tanto da rota que você vai fazer, do circuito que você vai escolher, quanto do horário. Assim você consegue ter uma liberdade maior. A gente já colocou ali com alguma folga, dá para comprar até um pouquinho mais apertado, mas o quanto antes, melhor. A terceira dica que a gente deixa é a opção de mesclar as rotas. O circuito 2 é o único que conseguimos ter a vista panorâmica e andar pela cidade, mas pode acontecer de na hora de você comprar, se não for com antecedência, não ter mais o circuito 2 disponível, vai restar o 1 e o 3, então dá para você comprar 2 ingressos, é claro que vai pagar o dobro, mas muita gente tem feito isso desde que mudaram os circuitos. Entra no circuito 1 para ver a vista panorâmica em um horário e talvez no outro dia você pode comprar algum do circuito 3 para fazer pelo menos a parte inferior da cidade. É uma possibilidade, dá para ser invertido, dá para ser no mesmo dia. Tem um ponto negativo que é comprar 2 ingressos, mas assim pelo menos vai atender o que você está esperando, que é ter a foto e conhecer a cultura de perto. Nossa última dica é: alinhe as suas expectativas, porque tudo pode acontecer. É um santuário histórico que está a céu aberto. O tempo não é estável, pode chover mesmo que você vá no período de seca. A gente falou isso mais detalhadamente no outro vídeo e isso pode acontecer. Então alinhe, pense que você vai para um lugar maravilhoso, com energia incrível, mas que pode chover, pode estar com o tempo lindo, independente, vai ser uma experiência muito legal. Para comprar o seu ingresso e garantir a sua entrada no Machu Picchu, nós vamos deixar aqui na descrição o link dos sites oficiais. Nós compramos pelo Join Us, tem também o Ingressos Machu Picchu, ambos de forma online, bem tranquilo de ser feito. Mas lembrando, esses links são para comprar o ingresso de entrada. Tem que comprar também o trem, o ônibus para subir, mas isso a gente explicou no nosso outro vídeo que a gente deixou nos cards. Não deixem de conferir após finalizar esse. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nosso muito obrigada por acompanharem até aqui. Esperamos que tenhamos ajudado vocês nessa escolha de qual circuito ir, porque a gente sabe o quanto é difícil. Inclusive, comentem aqui quando vocês vão para o Machu Picchu e qual circuito vocês mais gostaram. Deixem também a sua curtida nesse vídeo, que vai nos ajudar demais. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de enviar esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que também quer conhecer essa maravilha do mundo aqui no Peru. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!